Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós continuamos aqui na Polônia e continuamos aqui em Cracóvia, depois de nós termos feito uma encarecida homenagem à grande poeta polonesa Wisława Szymborska. Nós agora vamos ao coração do socialismo na Polônia, em Cracóvia. Nós estamos aqui, pessoal, no bairro de Nowa Huta, no centro do bairro de Nowa Huta. E para vocês, a antiga praça, essa aqui, ó, que eu tô mostrando a vocês agora, tomada de neve, vejam só, cercada por esses edifícios stalinistas. Essa aqui é a praça, a outrora Praça Lenin. Como é que é o nome dessa praça hoje na Polônia pós-socialista? É a praça em homenagem a Ronald Reagan. Claro que esse nome foi dado a essa praça de Nowa Huta como forma de ironia, de depreciação em relação ao socialismo. Ronald Reagan, como nós sabemos, foi o presidente dos Estados Unidos que acompanhou o fim da União Soviética, o fim do socialismo real, que fazia piadas e tudo mais. A gente vai encontrar numa antiga avenida aqui em Nowa Huta, chamada Revolução Cubana, hoje a Avenida João Paulo II. Então, num estado ateu, conclamando a Revolução Cubana, hoje a gente encontra o nome de João Paulo II, antigo Papa polonês. Então tá aqui, ó, eu quero começar a mostrar a vocês, a partir dessa praça aqui, Lenin, no centro de Nowa Huta, esse é o verdadeiro coração aqui desse bairro, cuja história remonta à criação de um bairro / cidade modelo pertinho de Cracóvia. Nós estamos em Cracóvia, esse bairro de Nowa Huta foi somado à cidade de Cracóvia há alguns anos, tá? Ele fica a 8 quilômetros distante ali do centro histórico de Cracóvia. E o Stalin, no final da década de 40, já depois, portanto, da Segunda Guerra Mundial, da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, determinou a construção de uma enorme planta siderúrgica. Naquele momento histórico, a quantidade de metal produzida por um país dava margem para a sua dimensão de riqueza, já que a siderurgia, né, a produção metalúrgica, era a base para todas as demais plantas industriais, né? É a base, a indústria de base, não à toa o nome de indústria de base. Nowa Huta foi pensada para 100 mil habitantes, é um projeto megalômano, ó. Vocês veem a partir dessa praça, ó, olha só, raio de uma estrela, raio de uma estrela, raio de uma estrela, raio de uma estrela, várias avenidas despontando a partir aqui desse centro. Não deixa de ser curioso que numa antiga praça aqui, ó, socialista, hoje haja uma árvore de Natal, né, uma referência crística ao nascimento de Jesus Cristo. Claro que isso já, os tempos ali de ressentimento em relação ao socialismo passaram aqui na Polônia, já faz mais aí quase 40 anos da queda da União Soviética e do fim do socialismo aqui na Polônia, mas a ideia era, a partir do zero, construir um bairro, construir uma verdadeira cidade para abrigar os trabalhadores poloneses que viessem das mais diversas zonas rurais aqui para Nowa Huta. Inclusive, né, eu estava estudando aqui sobre Nowa Huta, nós temos aqui uma dimensão de que havia vilas camponesas remontando ao século XIII e infelizmente elas foram destruídas e muitos dos seus antigos camponeses que tiveram suas terras confiscadas tiveram que construir, se tornaram proletários, levantando aqui Nowa Huta. Eu vou começar a mostrar aqui para vocês, olhem os prédios. Vejam só, eu vou passando aqui ao largo desses prédios em Nowa Huta, tá? Nós temos aqui, ó, o banquinho aqui na praça, ó.
esses prédios que, a partir do centro mesmo aqui, de Nova Ruta, ganham uma constituição muito interessante que eu vou discutir a vocês. Os prédios, os conjuntos habitacionais eram pensados como verdadeiras comunidades. E o que é interessante é que os arquitetos jovens convocados para levantar a Nova Ruta tinham origens, primeiro eles tinham origens stalinistamente duvidosas. Um participou do Exército de Libertação da Polônia, isso era mal visto pelos socialistas, né? O outro não tinha credenciais socialistas, mas a pressa era tanta na construção e o dinheiro foi tamanho que de fato Nova Ruta saiu do papel aí, até o começo da década de 60 já estava em pé. A ideia é que cada um desses blocos, né, abrigasse entre 5 e 6 mil pessoas. E um conceito dos Estados Unidos foi adotado, olhem só, o inimigo capitalista da União Soviética acabou com um conceito arquitetônico da década de 1920, portanto de um século atrás, acabou abrigando uma noção de que cada núcleo de comunidade, ficando aqui, ó, ao largo dessas avenidas, recebesse entre 5 e 6 mil pessoas e houvesse nesses núcleos de comunidade todas as instalações, todas as instituições para que os proletários, os trabalhadores ficassem acolhidos na sua comunidade. Escolas, enfermarias, lojas, parques de diversões. Então as crianças, os adultos e os idosos estariam todos acomodados aqui em Nova Ruta. Bom, gente, esse aqui é o ponto nevrálgico. A gente começa por aqui, mas temos vários pontos para visitarmos. Tem a planta industrial, tem um museu aqui em Nova Ruta. Eu não sei se eu vou conseguir fazer todos os pontos hoje é dia 21 de janeiro de 2026, quando eu gravo esse vídeo das viagens de Vassoler aqui em Cracóvia, aqui em Nova Ruta. Se eu não conseguir terminar todos os pontos hoje, eu vou fazer como eu fiz no vídeo anterior das viagens de Vassoler, com a homenagem para a nossa querida Wisława Szymborska. Eu vou dividir a feitura do vídeo em 2 dias. Aliás, a Szymborska, estou aqui com um artigo sobre Nova Ruta, aberto aqui, ó. A Szymborska ovacionou Nova Ruta com um poema. Ela disse, ó: uma cidade socialista, uma cidade de boa fé, sem subúrbios e alamedas, amiga de todas as pessoas, a mais jovem das cidades. Assim, a inicialmente socialista Wisława Szymborska, eu faço uma tradução aqui a partir do inglês do artigo, saudou, cantou Nova Ruta. Então, deixa eu mostrar aqui a vocês, mais uma vez, vamos saindo aqui do coração da pracinha, vou tirar umas fotos já já. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó, são avenidas longuíssimas, tá? Todas conectadas e rasgadas por trens de rua. E é curioso, né? Hoje tem o conceito de bicicleta, de ecologia. Nova Ruta era amigável às bicicletas, era toda ligada por trens de rua que não emitem gás, né, monóxido de carbono para poluir a atmosfera. Nova Ruta se dispõe racionalmente nessas várias direções a partir da Praça Central e o bairro está situado ao largo da planta, né, siderúrgica aqui de produção de aço, como eu disse a vocês, né, nas viagens de Vassoler já aqui. Então, olhem só, são prédios, e é curioso que os arquitetos poloneses tentaram introduzir motivos para além do realismo socialista, motivos renascentistas. Nova Ruta, depois de 56, saiu do período stalinista, foi terminada já na crítica que o Nikita Khrushchev fez ao Stalin depois do 20º Congresso do Partido Comunista. E vocês vão vendo aqui, ó, esses prédios e tudo mais. Bom, são muitas coisas pra gente mostrar por aqui. Na Alameda Roge, antiga, na Avenida Roge,
antiga Avenida Lenin, salvo engano, ainda há um pedestal onde ficava uma gigantesca estátua do Lenin, hoje retirado, ó. Praça Central, aqui ó, isso aqui é histórico pra gente mostrar, ó. Praça Central em homenagem a Ronald Reagan. E aqui vocês veem, ó, por exemplo, ó, na praça aqui central, vocês têm aqui no térreo de um edifício, lojas. Esse é o conceito, ó, que no térreo dos edifícios houvesse mercados, lojas, aí as escolas, os jardins na área interna dos edifícios, os parques de diversões para as crianças brincarem, tudo isso para facilitar a vida aqui das pessoas, ó. Então tá aqui, ó, Praça Ronald Reagan. Gente, não é a primeira vez que a gente vê isso em vídeos das viagens de Vassoler, lá em Budapeste, perto do monumento à vitória do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Eu mostrei a vocês uma estátua do Ronald Reagan, que é para ironizar justamente, né? Eu já vi também locais onde havia, né, onde havia ícones comunistas, por exemplo, do socialismo lá em Praga. Lá construíram em cima a sede do partido, construíram cassinos, e para ironizar mesmo. Então tá aqui, ó, para vocês, ó, essas luminárias estilo soviético mesmo, persistem até hoje, ó, nesse estilo. E Nova Ruta, gente, é um ícone da construção do socialismo real. Talvez seja, fora as construções russas grandiosas na União Soviética, a maior construção do socialismo real fora ali da antiga União Soviética da Rússia, ó. Aqui, ó, vejam que eles não fizeram à toa, perto da Praça do Ronald Reagan, tá aqui para vocês, ó. Vejam só, a Avenida alheia Solidarność, Avenida do Solidariedade. Por quê? Esse é o sindicato, né, que nós vimos em Gdańsk. Nós vimos lá a contraposição do Sindicato Solidariedade à Polônia socialista ocupada, na verdade dominada pelos soviéticos. Olhem só, gente, olhem o tamanho dos edifícios. Hoje, pelo que eu estava lendo, muitas pessoas buscam apartamentos para comprar aqui no bairro de Nova Ruta. Não sei se, provavelmente com valor em comparação com o centro histórico de Cracóvia, creio eu, com valores mais acessíveis, não que sejam acessíveis os valores, mas em comparação com o centro histórico. E vocês estão vendo, ó, tem, ó, as pessoas, gente, moram aqui, ó. A gente fica pensando, né, trabalhadores foram designados. A planta de Nova Ruta chegou a ter 38 mil trabalhadores, né? A planta da indústria siderúrgica chegou a ter 38 mil trabalhadores. Ó, vou mostrando a vocês aqui, para vocês, nessa quadra socialista aqui, ó, a gente está dando as primeiras caminhadas, ó. Vamos ver se a gente entra. Vamos ver se está aberto aqui, ó, para a gente ver o átrio interno de um edifício. Não, não tá. Achei que pudesse estar, ó. Vamos ver se tá. Não, tá sim. Olha aqui, gente. Olha aí, ó. Nova Ruta. E a gente vai entrar agora, ó, para eu mostrar a vocês. Vamos lá. Vou mostrar a vocês o interior de um bloco desse aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó. Então ele foi pensado com os vários conjuntos, ó. E para ter escola, enfermaria. E havia trabalhadores, né, que diziam: eu nunca quero sair de Nova Ruta, porque eu levantei as enfermarias desse bairro com as minhas próprias mãos. Quero ficar por aqui, ó. Então aqui vocês veem, ó, um parquinho, ó, um playground, tá bem depenado agora, não tem nada quase, ó. Mas é um parquinho para criançada, ó. Ó o brinquedo ali no fundo, né? E tá aí, gente, ó. Primeiras tomadas para vocês da ideia de criar uma cidade, né? É como se fosse um estudo de caso mostrado aqui para vocês, ó, de como seria uma nova cidade socialista. Claro,
E o interessante é que eles criaram os prédios com alguma individualidade, ou seja, os prédios, o conjunto de blocos de cada comunidade de trabalhadores diferia entre si, mas os apartamentos eram pensados com bastante homogeneidade para não gerar, né, ressentimentos, rivalidades. Tá aqui para vocês, gente. Então vocês veem que a fachada mais bonita fica voltada para a avenida e a mais sombria é a mais sombria aqui para dentro, ó. Vocês estão vendo? Olhem só, gente. Tá aí para vocês, que interessante. São as primeiras tomadas aqui do bairro de Nova Ruta. Pra gente mostrar, nós vimos a União Soviética em várias paragens dos países bálticos. Vimos também edificações soviéticas em Varsóvia. E agora aqui em Cracóvia voltamos a fazer tomadas socialistas soviéticas. Na verdade não socialistas soviéticas, mas socialistas, já que a Polônia não era a União Soviética. Olha só, fico imaginando, ó, quem morava aqui nesse... Tô imaginando se eles construíram esse balcão aqui, ó, e quem morava, devia ser o manda-chuva do partido, que tinha uma varanda aqui, ó. Gente, às vezes a escassez era tamanha que só de a pessoa ter uma prateleira de livros, como a funcionária do Hotel Varo lá em Tallinn contou para nós, isso já dava uma dimensão aí de distinção. Tá aí para vocês, gente, nas viagens de Vassoler. Vamos lá, eu vou começar a mostrar, nós vamos nesse primeiro momento do vídeo fazer essas tomadas. Não sei se vou conseguir terminar esse vídeo hoje. Tô dizendo isso que já são quase 20 para as 2. Daqui a 2 horas anoitece. Vou tentar filmar o máximo possível hoje para contar a vocês histórias aqui de Nova Ruta. Continuemos socialismo na Polônia, Cracóvia, Nova Ruta, viagens de Vassoler. Vamos lá, gente. Caminhamos aqui, ó, passando ao largo desses prédios stalinistas. Nós vamos aqui em Nova Ruta por um trajeto aqui conhecido da cidade, que é o trajeto que nos vai levar à Avenida das Rosas, antiga Avenida Lenin. E nessa avenida nós vamos encontrar o local onde um dia havia uma enorme e maciça estátua de Vladimir Ilyich Ulyanov, né? O líder da Revolução Russa, o Lenin, né? Então, vejam só, o que nós temos, ó? A noção do geometrismo sobrepujando quaisquer dimensões mais caóticas, uma harmonia, uma simetria, os prédios com uma altura controlada, abrigando mais horizontalmente do que verticalmente os moradores, os trabalhadores de Nova Ruta. Olha que coisa, gente. As pessoas como cuidam aqui, ó, dos seus apartamentos, colocam florezinhas no batente aqui das janelas. Olhem só. Eu fico imaginando, né, quem ainda mora aqui. São pessoas, são parentes daquelas pessoas, a não ser aqueles que venderam os apartamentos, claro, mas são parentes dos trabalhadores que ergueram a própria cidade aqui de Nova Ruta, ó. Vou tirando fotos enquanto eu tô aqui com vocês, ó. Imaginem. Então a gente tem largas avenidas, amigáveis às bicicletas, também eventualmente as caminhadas, mas muito convidativas a transporte público, ônibus, trens de rua. Lembrando, né, gente, muito importante dizer, vamos nos lembrar de que ter um carro à época do socialismo real não era tarefa simples, a pessoa podia esperar uns 10 anos, né, por isso. Tem uma piada do Ronald Reagan que é a seguinte: um camarada vai lá com dinheiro que juntou a duras penas para comprar um carro. Ele vai até uma fábrica, vai ter uma loja lá do estado para comprar um carro. E aí ele deposita o dinheiro e o camarada da loja fala para ele, o camarada, literalmente um camarada, o camarada do partido, o funcionário fala para ele: olha, daqui a 10 anos você volta
porque é quando você vai poder comprar o seu carro, pegar o seu carro. Comprar você já comprou agora, mas só daqui a 10 anos é que você vai ter o seu carro. E aí o cara fala, mas eu tenho que voltar à tarde ou de manhã? Aí o cara fica perplexo, olha pra ele e fala, meu, que diferença faz? Isso vai ser daqui a 10 anos. O que faz? Qual a diferença de você voltar à tarde ou à noite? Não sei. Ele falou, não, é porque eu contratei o encanador, ele também vai lá pra casa daqui a 10 anos. Por isso eu quero saber se é à tarde ou de manhã. Eu rio pra não chorar dessa piada, porque eu não tenho nenhuma simpatia pelo sistema dos Estados Unidos, mas esse tipo de piada povoava, né, o regime socialista nos vários países, dada a ineficiência da época soviética. Vocês veem que a China acolheu várias questões aí do socialismo, do capitalismo, para poder tornar mais eficiente a sua gestão, né? Ó, olhem só, aqui tá o parque Ratujov, olha que parque bonito, tá aqui, ó, parques para os trabalhadores, para que eles pudessem namorar, fazer cantorias. Vamos mostrar um pouquinho. Essa aqui já é a Avenida das Rosas, ó. Lá na frente nós vamos chegar onde ficava a estátua do Lenin, ó, que bonita. Bonito o parque, fizeram ali um pré-boneco de neve ali no centro, ó, vocês podem ver. Tô vendo uma estátua ali que, salvo engano, nos vai levar de volta à época do socialismo aqui na Polônia. Vamos lá, deixa eu mostrar a vocês, ó. Nas viagens de Vassoler, Cracóvia para vocês, Nova Ruta. Deixa eu mostrar. Olhem só. Uma estátua aqui, acho que não. Não tem nada de realismo socialista, aquele brutalismo, aquele geometrismo. Agora vamos conferir, né? Melhor conferir, não é isso? Vamos ver. Olha só, não uma forma mais abstrata, né? Nada fulgurante em termos socialistas, ó. Um belo parque é por aqui, que a gente vai mostrando a vocês nas viagens de Vassoler, ó. Parques, locais de convívio, então a valorização, né, dos locais de convívio, dos centros comunitários. A ideia era que as pessoas socializassem, que não ficasse, imagina, se a ideia de hoje de cada pessoa ficar enfurnada com o rosto no celular, sem socializar, sem que as pessoas falassem umas com as outras. A ideia era estimular arquitetonicamente, que a arquitetura decantasse o desidério, né, político da época, socializando as pessoas, aproximando as pessoas. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Essa é uma imagem forte para nós, ó. Interessante. Que ao redor de uma árvore, ó. Olha que bonito. Gente, acho que eu nunca tinha visto isso. Vocês já viram no Brasil? Se vocês já viram, me digam. Agora eu vou ter até que mudar a foto aqui, ó, para tirar minha sombra, ó. Olha que bonito isso aqui, pessoal. Tô mostrando para vocês. Um banco ao redor dessa árvore aqui, bonito. Então, porque as pessoas socializassem, ficassem aqui acolhidas. Olha aí. Então, imaginem aí, nos turnos, né, na saída para a empresa siderúrgica de aço, e na volta, Nova Ruta, um bairro abarrotado. E durante o dia, né, um bairro vazio, né? Meio que cidade dormitório por um lado, só que assim, não é cidade dormitório porque as pessoas trabalhavam aqui perto, então isso facilitava muito a vida. E assim, gente, para quem vivia em aldeias pobres camponesas, trabalhar como proletário em Nova Ruta, eventualmente estudar à noite para tentar se tornar um engenheiro, um diretor, um gerente da fábrica, dentro daquela estrutura, era algo certamente muito alvissareiro para os mais pobres ali. Olha aí, gente, para vocês, esses conjuntos de prédio aqui, nessa Avenida das Rosas, ó. Essa aqui, singrando o meio do bairro aqui, mais exígua, mas nós vamos continuar aqui, ó, porque a gente vai chegar daqui a pouco aonde ficava o pedestal de São Lenin.
São Lenin, né? Falava, não, na verdade... Ah, olha aí, ó. Pelo jeito é aqui pertinho. Mas vamos lá, ó. Estão dizendo que é aqui pertinho, então vamos ver. Vamos ver se é mesmo. Eu tô tentando encontrar esse local. Mas eu pergunto aqui também, o pessoal me ajuda. Daqui a pouco eu pergunto. Olha aí, gente, só pra vocês verem. As tartarugas ninja aqui, quem diria, hein? Que estariam, o Donatello estaria aqui em Nova Ruta também. Vamos lá, eu não... Ó, olha esse caixote clássico. Vejam aqui, pra vocês. E olha, estão dizendo que a estátua do Lenin ficava... Ó, então vocês veem, ó. Estão dizendo que ficava ali perto, ó, mas ó. Então esses predinhos, muito monocórdios, e as lojinhas, olha só. Olha aqui, ó. Médico, tem uma clínica ali, ó. Ali embaixo, ó. Tá vendo? Stomatologichny. Tem uma clínica médica ali, ó. Essa era a dimensão, gente, que... Olha lá, uma lojinha no andar térreo. Isso, lá em Vangorod, na Rússia, eu mostrei a vocês também uns predinhos com lojinhas no térreo. Era isso, que tudo ficasse cômodo. Fazer a compra, ir eventualmente para um local comunitário, o Dom Cultura e a Casa de Cultura e assim por diante. Vamos lá, gente. Para vocês aqui, ó. Nas viagens de Vassoler, essa é a Avenida das Rosas. Agora eu vou tentar descobrir onde é que ficava a famigerada estátua do Lenin. Continuemos viagens de Vassoler aqui em Nova Ruta. Olha, pessoal, agora eu vou mostrar a vocês, ó, o local onde ficava uma enorme estátua do Lenin. Tá aqui, ó, neste local ficava uma grande estátua do Lenin aqui em Nova Ruta. É, na verdade, ó, numa praça pela qual eu já havia passado, ó. Olha só. Ali vocês têm a praça, a antiga Praça Lenin, hoje Ronald Reagan. E o Lenin colocado num estandarte aqui, ó. Olhem só. O Lenin colocado aqui observava a praça em seu nome e como que saudava esse grande bloco. Veja, esse gigante bloco, esse gigantesco bloco de apartamentos aqui na praça, perto da praça central aqui em Nova Ruta. Então, gente, a remoção das estátuas do Lenin aconteceu em todos os pontos, todos os países da antiga União Soviética e nos países que eram satélites da União Soviética aqui no leste europeu. A exceção, bom, existem muitas estátuas na Rússia ainda. Aliás, o Putin prima por fazer uma conciliação, uma reconciliação entre Rússia tsarista e Rússia soviética, sendo ele a resultante vetorial, porque tem o poder dos ditadores soviéticos e do tsar, quer estabelecer a domínio imperial russo, sem, obviamente, o sistema socialista, sendo ele o líder de uma nova burguesia oligárquica ali na Rússia. Então, e ele próprio trabalhou durante muito tempo no KGB, no Comitê de Segurança do Estado, o KGB. Né? Então aqui ficava uma estátua do Lenin, ó. Eu vou até tirar uma foto aqui, com certeza. E é isso, vamos continuar aí, tem outros pontos aqui em Nova Ruta. Eu fico imaginando, né, ó, minha mãe e meu pai que nasceram em 46, cada um deles, 46 eles fariam, agora em 2026, 80 anos. A minha avó Antônia, a essa altura, já teria aí seus 102, ia fazer 102 anos agora. Se eles fossem poloneses, o meu pai Tadeu era filho de poloneses. Se ele tivesse nascido aqui na Polônia e não lá no Brasil, quem sabe se daqui da região de Cracóvia ele não viveria aqui em Nova Ruta com o meu avô Batista, o meu avô Władysław vindo trabalhar e a minha avó Anastácia vindo trabalhar aqui em Nova Ruta. Quem sabe, né? Seriam operários. Tinha um senhor ali, ó.
fumando um cigarrinho no seu apartamento. Tá aí pra vocês. Nova Ruta, onde ficava aqui, o local onde ficava a estátua do Lenin. Nem pó, nem sinal dela. Mas vamos lá. Parece ter um monumento ainda com um tanque por aqui. Tem um museu, vamos ver até que horas esse museu fica aberto. De repente eu resolvo a fatura aqui de Nova Ruta hoje mesmo. Vamos ver, gente. Continuemos. Ah, e olha só. Aqui, isso aqui eu vou mostrar a vocês. Espero que esteja aberto. Esse aqui é uma cafeteria Estilova. A famosa cafeteria Estilova. Nossa, será que vai estar aberta? Se tiver aberta, vai ser uma excelente pedida, porque a gente pode mostrar um local tipicamente socialista aqui em Nova Ruta. Eu acho que vai estar aberto, ó. Vejam só. Essa cafeteria, ó, vamos tomar, comer alguma coisinha aqui na cafeteria Estilova. Estilova, exatamente, ó. Tá aqui pra vocês. Eu tô achando que ela tá fechada. Oh, meu Deus. Será que tá fechada? Vamos ver. Tá tudo com planta e o diabo a quatro, ó. Será, gente? Ah, tá fechada, gente. Bom, talvez não seja a única. Essa aqui, ó. Não, de repente tá aqui, ó. Deixa eu ver. Restauracja Estilova. Aí, ó, tá aberta. Opa! Que eu vou mostrando pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Como era. Um típico restaurante, ó. Com as mesinhas. Parece que a gente voltou no tempo, pessoal. Olhem só, as cadeirinhas, ó. Não sei se daquela época, ó, mas... porque já faz muito tempo, mas... Olha aqui, ó. Piso. Essa é a típica cafeteria aqui de Nova Ruta, ó. Remontando, vocês têm as pilastras aqui, ó. Olha o lustre. Esse lustre tá parecendo um pouco mais moderno, mas a pilastra, com certeza, ó. E a gente tem o que, ó, que é importante mostrar, ó. Essas cortinas. E a meia luz, ó. Vocês veem que não tem preocupação aqui. Mesmo nós estando no inverno, se a gente vai para uma cafeteria hoje neoliberal, up to date do neoliberalismo, tá tudo iluminado e tudo mais. Ó, ó o que eles fizeram aqui, ó. Tiraram fotos da antiga cafeteria. Olha que coisa bacana, gente. Tá aqui pra vocês, ó. Fotos da antiga cafeteria. Eu vou mostrando, ó, pra vocês esse local. Aqui, ó. Tem a planta de Nova Ruta, ó. Imagens dessa época, ó. Queria ver se eles colocavam aqui uma foto da estátua do Lenin pra gente. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tá aí. Né, ó. Líder da Revolução Bolchevique. Então tá aí, ó. Foi a estátua aqui do Lenin, que ficava neste local onde eu mostrei pra vocês. Ela foi erigida em 73. Em 79 tentaram explodir a estátua do Lenin, mas não deu certo. Tá aqui, ó. Ó o Lenin aqui. Nossa, um dos poucos Lenins dentro da Polônia. Mas estão colocando porque tá em Nova Ruta, gente, ó. E aqui, ó. Olha aqui a planta da fábrica, ó. Que eu vou mostrar ainda a vocês. Vejam aqui essa alameda. Nossa, gente. Esse bar, esse Estilova aqui é uma preciosidade no coração, ó. Tá falando aqui, ó, dessa estátua do Lenin, líder da Revolução Bolchevique e da ideologia socialista. Depois da Segunda Guerra, seu culto foi imposto aos países dependentes da União Soviética, incluindo-se aí a Polônia. Em 54, em Nova Ruta, ele se tornou o padrinho dos trabalhadores, dos metalúrgicos locais. Em 73, o seu monumento foi erigido por Marian Konieczny e colocado na Avenida das Rosas. Em 79, houve uma tentativa não bem sucedida de explodi-lo com explosivos. Depois das mudanças políticas, da libertação da Polônia da influência soviética, o monumento foi removido em dezembro de 89. Tá aí, então. Para vocês, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó, mais. Olha aqui, gente. Isso aqui me lembra, inclusive, olha essas fotos. Aqui, ó, um carrinho.
Não sei se o Volga, o carrinho, é tudo feito aqui para nos lembrar da época do socialismo. Aqui não, aqui são quadrinhos mais modernos, mas olha aqui, gente, ó, as maçanetas, o tipo de porta. Isso aqui me lembra inequivocamente a Universidade Russa da Amizade dos Povos em Moscou. Em Moscou, parece que eu estou em Moscou aqui, ó. Olha aqui essas mocinhas, essas crianças aqui, ó. Numa balança aqui em Nova Ruta, ó, para vocês. Então tá aí, gente, ó. Esse é o café Estilova, o bar Estilova. Bar e restaurante, né? O pessoal vem aqui, degusta, ó. Uma iguaria, uma pérola socialista no coração de Nova Ruta. Tava aqui para eu visitar o bar Estilova. Que bom que ele tá funcionando, tá aberto. Era mantido, claro, pelo Estado, né? Hoje, fico imaginando se ele é privado, se não é. Eu vou perguntar ali para a mocinha e já voltamos. Bom, pessoal, parece aqui que o Estilova hoje é privado, né? Foi privatizado, mas que bom que mantém suas características originais. E nós fazemos essa visita aqui das viagens de Vassoler. Ó, tem aqui livros para as crianças, quando os pais trazem eventualmente suas crianças, ó, e as crianças ficam lendo, brincando. Tem jornais. Isso é muito comum, né, nas rodoviárias, estações de trem da antiga União Soviética. Enquanto as pessoas esperavam, havia ali bibliotecas, livros, podiam emprestar um livro, ficar lendo, depois devolver. Tá aí para vocês, gente. Esse é um modelo com essa pilastra, com as luminárias aqui, de bar socialista, com uma luz circunspecta, que nos faz descansar, que nos faz relaxar. Isso era uma cantina, imagino que os jovens frequentavam, vinham aqui tomar uns beer nights, uns beer days, namorar, vinham conversar, fazer as suas confabulações, que não fossem políticas, que não fossem contra-revolucionárias, como, por exemplo, explodir a estátua do Lenin com explosivos. Isso, parece que em Praga tem aquela série Adeus Camaradas, do Andrei Nekrasov. Parece que houve um trabalhador tcheco que explodiu a estátua do Lenin e depois foi preso. Então é isso aí, gente. Continuemos nas viagens de Vassoler. Esse é o bar Estilova e continuemos a singrar Nova Ruta. Achei aqui, gente, ó, dentro do bar Estilova, uma foto de onde ficava aqui a estátua do Lenin, ó. Deixa eu mostrar para vocês, espera aí, vou tirando aqui. Ó, aqui tá o Estilova, deixa eu ver se eu consigo mover isso aqui para... Ó, o Lenin tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. O Lenin tá aqui e o bar Estilova tá aqui, ó. Nós estamos... Esse era o local justamente onde o Lenin ficava. Nós mostramos ali, ó. E ali... a estátua foi removida em 89, depois da queda do Muro de Berlim, e aí já se havia aí esvanecido o socialismo na Polônia. Na verdade, a União Soviética mal estava se mantendo de pé, né? Tá aqui para vocês, ó, nessa alameda aqui das Rosas, no bairro de Nova Ruta, a antiga foto da estátua do Lenin. Agora sim, continuemos. Gente, ó, nós agora vamos em direção a uma igreja aqui em Nova Ruta. E vocês vão me falar, mas Vassoler não se tratava de um bairro socialista? Uma igreja em Nova Ruta? Essa é uma boa pergunta. Essa igreja foi demandada pelos trabalhadores e trabalhadoras aqui de Nova Ruta, pela comunidade que vivia no bairro por muito tempo. E essa cidade, esse local fundado do nada, relutou profundamente em permitir que houvesse uma igreja aqui em Nova Ruta. Olha só, eu estou mostrando para vocês. Olha aí, gente, ó. Aqui se eu não me engano, ó, Surrove. Eu estou tentando ver se é alguma coisa aqui de medicina, como se fosse um otorrino de audição.
Você viu o aparato médico aqui na base? Ó, vocês veem ônibus passando por cima, para cima e para baixo nesse bairro, né? E qual é a questão? Os poloneses, gente, como eu já expliquei a vocês em vários vídeos aqui das viagens de Vassoler pela Polônia, os poloneses são profundamente católicos. É um país de uma gigantesca, de uma colossal maioria católica. Olha aqui, gente, ó. Várias lojas, ó. Loja de roupas. Aqui, bom, hoje uma loja de finanças, mas várias lojas na base dos prédios, né? Esse conceito é um conceito, você vê, né? Vem dos Estados Unidos para abrigar conjuntos residenciais de trabalhadores e foi trazido aqui para Nova Ruta. E aí é o seguinte, muito o socialismo relutou em permitir que houvesse uma igreja aqui em Nova Ruta. Por quê? Sendo um bairro socialista, olha só que bela praça aqui, ó. Olhem só que bela tomada que a gente pode tomar, pode tirar, ó. Vejam só, ó. Ó a dimensão aqui, bem triangular, ó. A neve nos ajuda a ver, ó. Esse desenho geométrico aqui da praça. Sendo um bairro socialista, sendo um bairro criado a partir do zero, tendo desabrigado ali as antigas vilas medievais, camponesas, antiquíssimas, a ideia é que esses trabalhadores fossem reeducados e que a educação formasse o novo homem e a nova mulher socialistas, desalojando, portanto, ó aquele predinho verde ali, ó. Vocês veem, gente? É a cara, nossa, a gente encontra isso aqui no leste europeu, ó. São vários espécimes dinossáuricos desses predinhos proletários, desses predinhos aqui. Ó, casinha do Pica-Pau aqui, ó. E então a educação deveria trazer o novo homem e a nova mulher socialistas. Qual é o ponto? O ponto... Opa, acho que eu tô indo errado aqui. Era pra lá, gente. Então vamos pegar aqui essa alameda. Acho que aqui eu vou conseguir, ó. Aqui eu vou conseguir. Então, o ponto era que a religião, como o Nietzsche vaticinou, como Marx vaticinou, como Freud vaticinou, como os três mestres ateus aí da modernidade vaticinaram, olha que bela foto, pessoal, a religião ficaria para trás e não seria requerida pelos trabalhadores socialistas ou ditos socialistas, os metalúrgicos de Nova Ruta. Mas não foi isso que aconteceu. A identidade efetiva dos poloneses, dos trabalhadores, ainda mais dos camponeses, né, oriundos de sociedades, olha só aqui, gente, oriundos de sociedades extremamente logradouros, de cidadezinhas, aldeias extremamente conservadoras, com a mediação católica como sendo fundamental para o balizamento da identidade das pessoas. Eles lutaram muito pela possibilidade de construírem uma igreja aqui em Nova Ruta. E já em fins da década de 70, não à toa, com crescentes descontentamentos econômicos com o socialismo na Polônia, dívida externa crescente, padrões de qualidade de vida em decréscimo, o socialismo cada vez mais questionado, a distância entre Oriente socialista e Ocidente capitalista cada vez maior, com as tensões que o governo vem enfrentando, com a iminente organização dos trabalhadores, depois a formação do Solidariedade, isso no começo mesmo da década de 80, mas no finalzinho da década de 70 eles conseguiram. E aquele que era cardeal aqui nessa região de Cracóvia, o João Paulo II, na verdade o Karol Wojtyła, ele se tornaria o Papa João Paulo II depois, como a gente sabe. Esse que se tornaria o Papa João Paulo II justamente mediou a construção de uma igreja. Aqui, ó, vou falar para vocês precisamente o nome dela. Eu anotei aqui, ó. A igreja do Senhor dos Arcos. Esta igreja que vocês vão ver aqui agora, ó. Para vocês, essa igreja foi uma grande conquista aqui
em Nova Ruta. Foi uma luta nesse bairro que isso trazia contra os socialistas. A ideia era de que a religião era um anacronismo que precisava ser superado, um anacronismo a ser superado de qualquer maneira, ó. Tá aqui para vocês, ó, Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo. E essa igreja, ó, vejam só, que é muito interessante porque olha a fachada. Vejam, é muito interessante porque a fachada dessa igreja, ela é totalmente diferente daquelas fachadas com as quais a gente está acostumado, no sentido de que parece uma fábrica. E é justamente essa ideia, trazer para a ideia do socialismo a religiosidade. Há quem diga, para a ideia de religiosidade o socialismo, com mão dupla. Tá aqui para vocês, ó. Eu vou mandar aqui pela neve, ó. Vocês vão ouvindo o barulho um pouquinho. Olha aqui o bairro de Nova Ruta, ó. Nós entramos pela lateral. Olha aqui, tem mais uma figura crística para vocês. E agora vocês veem, ó. Olhem só, gente. Essa igreja, olha como ela incorpora nos vitrais, nos seus tetos, o geometrismo da arquitetura socialista. Eu diria a vocês que, já que os trabalhadores conseguiram arrancar essa igreja da administração socialista, e na verdade a história não é bem essa. Vocês querem uma igreja? Se disse à época, nós não vamos colocar um tostão para essa igreja ser levantada. Um tostão. Sabem o que aconteceu? Essa igreja foi construída com dinheiro dos trabalhadores. Eles se mobilizaram, fizeram uma vaquinha, na verdade uma vacona, né? Porque para levantar uma igreja, pessoal, um edifício desse tamanho, eles juntaram o dinheiro e então conseguiram construir. O que me coloca, o que me parece é o seguinte, que eu fico pensando se houve ingerência das autoridades. Não vamos colocar dinheiro, mas a igreja não vai ter o padrão que vocês quiserem. Porque vejam, se vocês olharem, se a gente tirar a cruz cristã, tá? E as estátuas dos santos aqui, ó. Tá aqui mais uma estátua para vocês. Olhem só. Aqui para vocês, ó. Uma figura clerical aqui, polonesa. Ó, então, aqui é o seguinte, ó. Esse Jorge Popescu, ele foi, nós falamos sobre ele lá em Gdansk. Tem um monumento ao Jerzy Popescu, lá em Varsóvia. Ele foi um líder espiritual muito importante na Polônia, durante a ocupação socialista da Polônia, porque ele, morando lá em Varsóvia, ele dava aconselhamento espiritual para os trabalhadores, acolhia os trabalhadores que se sentiam oprimidos ali, extenuados pelo trabalho, ou que queriam mudanças na sociedade. Ele foi morto, gente. O Popescu foi morto. Então, foi morto pelo regime. Então, qualquer ovação aqui, ó. Olha só. É o capelão do Solidariedade, ó. Tá aí, ó. Morreu justamente em meados dos anos 80, na luta. Lembrem-se de que do final do ano de 1981, eu tinha 1 mês de idade. Até meados de 1983, a Polônia ficou sob lei marcial, né? Quer dizer, estava tudo empastelado. Os líderes do Solidariedade foram presos. E no ano seguinte, 84, o ano em que a Larissa, minha irmã, um beijo para Larissa, o ano em que a Larissa nasceu, o Popescu foi morto. Então as menções eram proibidas, gente, tá? E aí os trabalhadores se organizaram, construíram essa igreja, só que as autoridades falaram, não vai ser com a arquitetura que vocês quiserem, ela vai ser submetida às nossas ordens. E aí quando vocês olham para essa igreja e a cotejam com a arquitetura de outros prédios, com a fachada, o que a gente percebe? A gente percebe uma contiguidade, como se fosse uma fábrica. Eu acho que essa igreja vai estar fechada. Interessante isso, né, gente? Tá aí, ó. Aliás, quando nós fomos agora em Kaunas, salvo engano, em Kaunas,
Quando nós estivemos em Kaunas, a Larissa estava conosco, nós fomos lá em Kaunas a uma igreja que foi construída onde antes havia uma fábrica. E tivemos uma bela visão ali do topo de Kaunas. Tá aí para vocês, ó. Vamos ver se o senhor conseguir entrar, a gente também vai. Vamos lá. Conseguiu. Então vamos entrar nessa igreja. Vamos lá, eu já tô com a cabeça descoberta. Vamos entrar aqui nessa igreja para mostrar a vocês mais um local histórico em Nova Ruta, a religiosidade em meio ao socialismo. Vamos lá. Para vocês, vou entrando aqui. Deixa eu fechar a porta, né? Hoje não tá fazendo muito frio, gente. Tá bem sossegado. Claro que eu também tô com a minha blusa, né? Vamos lá. Olhem só. Nossa, o cordão aqui da câmera enganchou na maçaneta, gente. Então, vamos lá. Tá aqui, pessoal, olha. Para vocês, ó. Eu nunca vi em igrejas essa abóboda com estruturas metálicas, né? Parecendo o galpão de uma fábrica. Justamente porque era um bairro, é ainda, né? Um bairro de trabalhadores. E agora vocês veem uma igreja bastante austera, muito austera, apenas ornado, ó, com algumas figuras crísticas, católicas aqui, ó. Cristo carregando a cruz. Ali, Cristo julgado pelo Pôncio Pilatos, que lava suas mãos, ó. Vejam aqui. Jesus Cristo sendo coagido a carregar a sua cruz pelo criminoso do soldado romano. E aqui é Cristo no martírio, né, no suplício. E tem, ao longo de toda a fachada, ó, tem os 12 momentos, até a morte do Cristo na cruz, ó. Os 12 momentos. Um órgão grande aqui atrás. É uma das igrejas mais austeras em que eu já tive. Parece realmente no teto uma fábrica. Ela é muito mais larga e até curioso, né? Sendo mais larga do que comprida, dá uma dimensão mais democrática de assembleia, né? Olhem só que interessante, gente, a ideia de transformar as formas de organização do socialismo em aspecto religioso, ou vice-versa. Uma missa, uma reunião religiosa em noção de Assembleia dos Trabalhadores, ó. Tá aí para vocês, gente. Então, aqui o altar tem essa figuração de Maria com o menino Jesus ali no centro, como vocês podem ver. Eu gostei muito desse ícone religioso aqui em cima, ó. Que bonito, Jesus na cruz. Tá aí para vocês. E aí, com a mediação do cardeal Karol Wojtyła, aqui de Cracóvia, os trabalhadores conseguiram, católicos poloneses conseguiram que se desse a construção, deixa eu me sentar aqui, dessa igreja do Senhor dos Arcos, aqui em Nova Ruta, no coração de Nova Ruta. O Marx, o Nietzsche e o Freud profetizaram, vaticinaram que as religiões iam terminar. Isso não só aconteceu, quer dizer, em um certo sentido, se nós pensarmos em religiões que têm o capital como Deus, em que a riqueza é o signo da graça de Deus, a gente pode até falar que é a transferência da transcendência para a imanência. Podemos até falar nesse sentido, né? Mas a fé em Deus continua para muitas pessoas. A religiosidade na Polônia, que além de ser uma religião, tem identidade nacional, é muito forte.
E aqui vocês veem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui no canto, ó. Vamos passar aqui pelo meio. Vocês veem uma imagem aqui. Vejam aqui, ó. Uma imagem de João Paulo II, ó. Tá aqui para vocês, ao lado de Jesus Cristo. Papa João Paulo II, que foi o patrono aqui dessa igreja do Senhor dos Arcos. Tá aqui para vocês, gente. Nas viagens de Vassoler, no coração aqui de Cracóvia, a 8 quilômetros do centro histórico de Cracóvia, essa igreja do Nosso Senhor dos Arcos, em Nova Ruta, uma história de contraposição político-religiosa dos trabalhadores ao socialismo soviético, o socialismo na Polônia, que era visto em boa medida como ocupação estrangeira do país. Não só aqui na Polônia, como também na Tchecoslováquia, na Hungria, na Bulgária, na Romênia. Os próprios países bálticos, que eram parte da União Soviética, se viam como ocupados pelas forças russas. Continuemos. Viagens de Vassoler no coração da Polônia. Nova Ruta, Cracóvia. Olha aí, gente, nesse bonito dia de sol, sem frio, sem nenhum vento, um frio ameno, bem suportável, com uma roupa determinada, a gente passeia aqui por Nova Ruta, vê esses caixotes, ó. Tem verdadeiros caixotes socialistas aqui, ó, para vocês, esses edifícios, ó. Da época, década de 50, início da década de 50, o que se diz é que antes mesmo de a planta da indústria siderúrgica gigantesca, como eu disse a vocês já nesse vídeo, no ápice 38 mil funcionários, antes de a planta ser inaugurada, já estavam fazendo por aqui casas, prédios para os trabalhadores, que lotaram a empresa. Nós agora, caminhando por essas... Aí, ó, um reduto socialista aqui em Nova Ruta. Fico imaginando quanto é que custa, né, um apartamento. Vocês sabem que hoje, quando eu terminar esse périplo, eu quero ver se eu almoço ou almojanto ali no restaurante Stilova. Vou comer num legítimo restaurante socialista, ó. Tem um outro aqui, ó. Esse aqui já é Zozienka. Olhem só. Já parece mais recente, ó. Mas nós agora caminhando, a gente vai ter um monumento com tanques que remonta. Muitos criticam a manutenção desses tanques porque remonta a época aí do socialismo na Polônia. O que eu imagino? Eu imagino que esse monumento com os tanques é mantido para, em alguma medida, não destruir a memória dos moradores de Nova Ruta. Afinal, aqui, talvez, você possa ter muitas críticas ao socialismo na Polônia, mas, de outro lado, por ser um bairro de classe trabalhadora, de origem operária, possa haver também sentimentos mesclados. Para conseguir votos aqui na região, talvez eles mantenham certo aspecto da história da época, não joguem tudo fora, digamos assim. E quando os sentimentos se arrefecem, gente, olha, aqui vocês estão vendo civilização. Podemos questionar a beleza duvidosa desses prédios aqui. Pessoas moram aqui até hoje, ó. Estabelecem a sua vida, ó. É um enorme conjunto residencial, cheio de instalações médicas, escolares, comerciais, locais para comprar comida, parques de diversão, centros culturais.
Então é muito interessante pensar. Vejam, os aparelhos, quando a gente pensa, por exemplo, na cidade de São Paulo, com suas cidade onde eu moro, com suas muitas desigualdades e exclusões, os parques, as bibliotecas, os cinemas estão todos longe da periferia, gente. Aí, ó. Tá aí pra vocês, ó. Aqui, ó, farmácias, pontos médicos. E aqui eles coligaram tudo. Não é interessante que a classe trabalhadora... Quem vai dizer que não é interessante que a classe trabalhadora... Bom, só reacionário, né? Só pessoa que gosta de referendar a exclusão. Vai dizer que a classe trabalhadora não precisa ter... Não é de todo o direito que tem acesso a essas benesses? Tá aqui, ó. Olha lá, uma agência dos Correios, ó, Poczta Polska. Todas essas estruturas permanecem aqui, não porque o atual regime na Polônia as tenha trazido, mas porque elas vêm dessa época e ficaram aqui como benfeitorias em Nova Ruta. Eu tô achando que eu tenho que pegar isso, eu vou ter que virar aqui, ó, dar um galope pra dentro do... Olha, ó, uma lojinha aqui de produtos de alimentícios para animais. Vamos andando aqui, ó. E essas estruturas permanecem, ó. Fico imaginando como é que foi, né? Essa transição na Alemanha Oriental. Quem trabalhou no regime socialista acabou... Nosso carro patinou ali no gelo. Fez uma patinada boa agora o pneu. Quem trabalhou para o regime do socialismo na Deutsche Demokratische Republik se viu completamente alijado, né? Você passou por um ostracismo, não conseguia mais ser funcionário público, tinha dificuldade para conseguir emprego e por aí vai, né? Tá aí, gente, vamos lá? A gente tá indo em direção a esse monumento dos tanques, aqui em Nova Ruta. E aqui, ó, vocês veem também aqui em Nova Ruta, ó, essas garagens que são também depósitos dos prédios. Não sei como é que são divididos, a gente precisaria abrir, né? Estão fechados, claro. E vamos lá, estamos chegando aqui ao monumento. Viagem de Vassoura. Eu queria mostrar para vocês hoje a fábrica, mas creio eu que pelo horário já não vai ser possível. Eu vou tentar, hoje que eu digo, nas tomadas que eu faço, hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Se não conseguir mostrar a fábrica hoje, ir até a porta da fábrica siderúrgica, aí eu venho aqui cedo amanhã pra... Olha só, gente, tem um teatro aqui, ó. Olha só, que bacana, ó. Tem um teatro. Vocês diriam pra mim o quê? Que na periferia de São Paulo, num bairro de classe trabalhadora, um teatro estaria aqui? Isso é construção do socialismo, da época do socialismo, gente. Isso é uma herança de tentar democratizar a cultura. Ah, mas se achacava muitas vezes o conteúdo da arte, se voltava para os parâmetros do realismo socialista. De fato. Mas querer trazer teatro, acabar com o analfabetismo, disseminar livros, trazer o cinema, nós não vamos aplaudir isso? Claro que vamos, né? Tá aqui, ó, esse teatro para vocês, ó, no meio de Nova Ruta, ó, no meio de blocos operários, ó. Onde é que vocês vão ver isso? Lá em São Paulo? Não vão ver, simplesmente não vão ver. A não ser que haja céus da prefeitura. E quem fez os céus, né? Um governo progressista da Marta Suplicy na administração municipal em São Paulo. Vejam se a direita faz isso. A direita não gosta de cultura, ela odeia cultura. Ela gosta de doutrinar, né? Doutrinar religiosamente. Agora, o socialismo também doutrinou? Pois é, aí tá uma tragédia. Mas de qualquer maneira, tá aqui um teatro para vocês. Muito interessante ver isso no meio aqui de Nova Ruta. Nossa, é bonito ver um teatro no meio de um bairro operário, gente, né? Pensando aqui no nosso querido Bertolt Brecht, que trazia várias dessas dimensões para sua obra. Vamos lá, ó, eu acho que eu tô, na verdade, tomando um outro caminho. É isso então, vamos caminhar até por aqui, ó. Vamos caminhar por aqui.
para que nós cheguemos até o Monumento dos Tanques, que remontam aí à Segunda Guerra ou ao Pacto de Varsóvia, aqui na Polônia. Continuemos viagens de Vassoler. Ali o teatro, os costados do teatro. Aqui, ó, uma escola para vocês, ó. E aqui talvez uma outra escola, ó. Tem adesivinhos, pode ser uma escola infantil. O que vocês acham de acostumar as crianças e os jovens a verem teatros no bairro? A acharem que justamente casas de cultura são importantes para a formação. Olha aí, gente, os vários predinhos, ó. Ah, e ali, ó, nossa, aqui eu quero mostrar para vocês, ó. Dentre esses vários carros novos que tem aqui, eu achei 3 carros socialistas ali. Ah, mas eu vou ter que mostrar, né? Mas com certeza. Olha esse... Gente, olha essa praça. Parece que eu tô na década de 50 mesmo, meu Deus do céu. A Larissa aqui, ó. Larissa, se estivesse aqui, ia gostar de ver essa cestinha de basquete, ó. Minha irmã aqui é exímia técnica de basquete também, ó. Além de professora de educação física. Olha aqui, gente, vamos lá. Pra vocês, ó. Vou andar aqui por essa praça, ó. Fizeram uma pracinha. Olhem esses carrinhos aqui, gente. Do coração, diretamente do coração da Polônia socialista, ó. Eu tô até pensando que eles estão aqui para exposição. Será que não estão? Não, não estão, não. É carro do pessoal, ó. Olha aqui, gente. Nossa, gente. Esse pessoal aqui brincando. Ah, estão filmando um filme. Ah, é um filme aqui, ó. Ah, não. Ah, eu tava estranhando. O pessoal tava jogando bola, ó. Tá vestido. Eu falei, mas isso aqui tá muito caracterizado. I can't be here. Ah, ok. Vocês estão... You are filming? Ok, ok. Olha só. O pessoal... Ok. Eles estão filmando. Olha aqui, gente. Estão filmando no bairro. Ah, ok, ok. O pessoal tá filmando. Eu peguei aqui no meio de uma filmagem. Que legal, em Nova Ruta, ó. Ali, ó. Bem que eu vi esses carros socialistas aqui, ó. Tem um senhor, um rapaz aqui que tá trabalhando na equipe de filmagem. Olha aqui. Olha o carro, gente. Pra vocês, ó, esse é um carro clássico aqui, da época do socialismo. E pra lá, ó, tem a filmagem, justamente esse filme. Bom, pessoal, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, eu tô no meio da década de 50, vendo os predinhos e tal. De repente eu olho para os carros estacionados, todos da época ali da Polônia socialista. A molecada vestida como na época. Gente, os caras reconstituíram de fato uma cena da Polônia da época. Eu imagino que para filmar o socialismo, em vários locais aqui da antiga Cortina de Ferro, Nova Ruta, bom, é o expediente socialista por excelência, porque essa cidade ela foi erigida a partir dos escombros das antigas aldeias camponesas e olha só, que coisa formidável. Olha, eu olhei assim e falei, meu Deus, eu tô no coração de outra época histórica. A gente vê esses carros, ó, com os designs novos. Olha aqui que bonitinha essa placa aqui, ó. Vou tirar uma bela foto para vocês. Olhem só. A criança aqui atravessando, ó. Tá aí. E vamos lá, gente. Estamos chegando aqui. Faltam poucos metros para nós chegarmos ao Monumento dos Tanques aqui em Nova Ruta. Vamos lá, viagens de Vassoler no coração do socialismo polonês. A despeito de o Stalin ter dito que construiu o socialismo na Polônia, era a mesma coisa que colocar uma sela numa vaca. O que ele quis dizer com isso? Que não dava, que era muito inusitado, que a sociedade polonesa era muito avessa com a sua identidade católica, com seus costumes tradicionais, com a sua ideia. A Polônia colocaram, gente, não à toa, ao fim e ao cabo colocaram um general fardado com um símbolo que era muito nacionalista, o general Jaruzelski,
de família aristocrática para governar o país, para levantar aí os símbolos poloneses. Para vocês aqui então, ó, essas imagens dos edifícios aqui de Nova Ruta, nas viagens de Vassoler. Pena que o segurança do filme lá ficou falando, não pode filmar, não pode filmar. Só um pedacinho, gente. Pelo menos eu peguei parte da filmagem. Vamos lá. Viagens de Vassoler no coração aqui do socialismo polonês, ou do que era possível do socialismo polonês, Cracóvia. E aqui vocês veem, ó, uma escola. Olha aí, gente. Uma escolinha com essas portas estilizadas aqui, meio que fantasísticas, para estimular a imaginação dessa criançada, desses jovens aqui em Nova Ruta. Olha aí, gente. Então você vê, moradia, escola. Pensem quantas vezes lá em São Paulo, vou tomar São Paulo por ser a cidade em que eu moro. A pessoa mora num bairro, vai estudar longe de casa, tem a violência em São Paulo, tem os perigos para os jovens. E aqui não, ó. A escola tá no coração mesmo do bairro. Então isso significa que a vida cotidiana desses trabalhadores ficava bem facilitada, tava tudo... E essa era a ideia, né? Integrar organicamente as comunidades, fazer com que os grandes edifícios, horizontalmente grandes, pudessem integrar toda a comunidade organicamente, né? E olhem só, a escola, ó, Publiczna Escola de Vicente Palotier, de Vicente Palotti. Aqui, ó, as criançadas fazendo suas apresentações, ó, de Natal, provavelmente, ó. Tá aí, gente, para vocês, nas viagens de Vassoler, os modelos socialistas. Continuemos. Então, ao invés de nós jogarmos o bebê fora junto com a água do banho, vamos entender que 8 horas de jornada de trabalho, e nem no Brasil essas 8 horas são respeitadas. No Brasil tem jornada 6x1, gente, sem direito trabalhista muitas vezes. Tem que acabar essa jornada de 6x1 e, bom, formalizar o emprego. O emprego está sendo destroçado agora com essas mudanças gritantes aí com o emprego da inteligência artificial, da automação em massa. Meu Deus, mas todas essas conquistas de direitos trabalhistas são fruto da luta da classe trabalhadora. Sem isso, o capitalismo não teria se reformado. E agora que essas lutas se arrefeceram, todos os direitos vêm sendo destruídos. Para vocês então, viagens de Vassoler, continuemos em Nova Ruta, Cracóvia, todo um bairro, toda uma cidade erigida pelo socialismo polonês. E aí, pessoal, a gente caminha aqui pelas ruas pacatas da classe trabalhadora. Vejam só, blocos monocórdios. Aí vocês falam, tudo certo, tudo civil, tudo tranquilo, até que eu mostro para vocês isso aqui, ó. Olhem só com que a gente depara de repente aqui em Nova Ruta. É o museu, bom, Casa dos Combatentes, Museu do Exército eventualmente, ó. Tá tudo em polonês, mas ó, tem um tanque IS-2. Olhem só, tá com o símbolo, claro, da Polônia, né? Mas o que acontece, gente? Bom, pessoal, com a ideia, né, do Pacto de Varsóvia, eu vou filmar com o tanque aqui ao fundo, ó. Por que se firmou na Polônia um pacto militar contraposto à OTAN? Por que não se firmou na Hungria, na Tchecoslováquia? A União Soviética estava mais longe, né? Mas a ideia é que no maior país do socialismo aqui no leste europeu, do bloco socialista, né?
que não fazia parte da União Soviética, mas era comandado pela União Soviética, no caso a Polônia, na capital da Polônia se firmasse um pacto contraposto à OTAN, de modo que ao artigo 5º da OTAN, que implicava, e ainda implica, que a agressão a um país membro se torne uma agressão a todos os países conjuntamente, o mesmo se fez no Pacto de Varsóvia. Então, é curioso, né? Num bairro de classe trabalhadora, e quem morre nas guerras, gente, é o pobre, é o trabalhador. Ele que morre, ele que é regimentado em massa, ele que é convocado para as guerras, né? É curioso que num bairro de classe trabalhadora ainda se mantenha esse tanque aqui, que era uma forma de, olha, você está estudando, você vai para as fábricas, é como o exército da classe trabalhadora civil das fábricas e eventualmente também nas trincheiras, nas batalhas. Claro que está hoje com o símbolo polonês, mas olha, isso aqui, gente, ó, nós vimos tanques muito parecidos de modelos soviéticos no museu tô me lembrando aqui, em Poznan. Nós fomos ao Museu da Guerra Fria, da Segunda Guerra e da Guerra Fria em Poznan, e mostramos tanques, mostramos aviões da época da Guerra Fria 1.0. Tá aí para vocês, gente, aqui em Nova Ruta. Se houver tempo, agora são 3h20, eu vou até olhar o horário em que vai anoitecer. Eu ainda tento ir para a fábrica de aço, para a metalúrgica aqui de Nova Ruta, que historicamente arregimentou milhares de trabalhadores. Detalhe, né, que surpreende 0 pessoas. O que é que aconteceu com a fábrica estatal, que empregava cerca de 40 mil pessoas aqui em Nova Ruta, depois do fim do socialismo? Tchan, 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 tchan. Privatização! Então privatizaram. Hoje essa fábrica gigantesca, essa planta enorme, tem 4 mil trabalhadores. 10% certamente foi vastamente automatizada. 10% da quantidade original de trabalhadores. Que coisa, hein, gente? E aí, desemprego, né, pessoal? Então aqui é um bairro onde pode ter graçado muito desemprego depois do regime da queda do regime socialista aqui na Polônia. Então tá aí, ó, o tanque para vocês, IS-2, remonta à época da Guerra Fria 1.0, com o símbolo da Polônia, como podia ter o símbolo socialista antes. Olhem só, tá aqui para vocês, ó, do ano de 1969, ó. Olha a lagarta desse tanque, pelo amor de Deus. Não queira estar em frente a esse tanque, viu? A esse bichão aqui no campo de batalha. E aqui, ó, para além do tanque, olha que prédio aqui, ó. Para vocês, parece uma escola, ó, mas aqui de moradia. Tá aí. Continuemos então em Nova Ruta, Cracóvia. Outra... vocês que já viram o vídeo anterior das viagens de Vassoler aqui em Cracóvia, aliás, os vídeos, um feito anteriormente sobre a Szymborska e outros, 2 vídeos de Cracóvia, um no bairro judeu e outro no castelo medieval, no centro histórico, estão vendo uma Cracóvia socialista totalmente diferente. Continuemos viagens de Vassoler no socialismo cracoviano polonês. Ali ao fundo, pessoal, vocês veem o Teatro do Povo aqui em Nova Ruta. E nossa, eu vou tentar chegar, vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar chegar à siderúrgica gigantesca aqui de Nova Ruta. Vou pegar o ônibus 110, que vai me deixar lá na siderúrgica. Vamos ver se vai dar certo. O Teatro do Povo aqui, ó. Nas viagens de Vassoler, ó, uma escola aparentemente, ó, um quadrinho de futebol, mais prédios aqui, toda uma cidade planejada. Vamos lá, viagens de Vassoler, reminiscências socialistas na Polônia. Vamos ver se dá certo de eu ir até a fábrica, até a grande planta siderúrgica em Nova Ruta. Estamos a caminho dessa antiga metalúrgica, dessa antiga empresa gigantesca, desse mamute produtor de aço,
Aqui em Nova Ruta, ó, vocês veem uma parte totalmente operária aqui, fabril, chaminés ali ao fundo. Eu tô me sentindo aqui perto, guardadas as diferenças de produto, de produção, da petroquímica lá em Mauá, entre Mauá e Santo André. Antiga petroquímica, na Avenida dos Estados. Ali tinha uma balada lá perto chamada Chaplin. Quem for do ABC Paulista aí, quem for de Santo André, estiver assistindo a esse vídeo das viagens de Vassoler, meu aqui em Cracóvia, vai se lembrar. Olha lá, então vai se lembrar do Chaplin. Anos 90. Aí, ó, guindaste. Aqui, ó, uma chaminé. Vamos lá, gente. Estamos chegando. Temos mais aqui alguns metros. E vamos chegar em frente ao portão da fábrica. Imaginem os trabalhadores, ó, vindo aqui com os ônibus. Anos 50, anos 60, a reconstrução da Polônia e tomar do zero, a ideia de construir do zero uma cidade a partir da destruição impingida pela guerra e levantá-la forte e brutalmente para os planos de desenvolvimento aí econômico, social e humano do socialismo. Tá aí, gente, vamos lá. Vamos chegar ali em frente a essa... Não sei se eu vou conseguir entrar. Entrar não vou, lógico. Propriedade privada. Mas, eventualmente, mostrar... Deixa eu ver aqui esse portão. Tá falando para eu virar aqui à direita? Olhem só, gente. Já tô achando que aqui, ó, daqui eu não passo, quer ver? Como é que eu vou entrar aqui? Será que eu posso? Não, aqui eu já não posso entrar, meu Deus. Olha só. Não, mas não é aqui, exatamente. Vamos lá, gente. Ó, aqui já é uma empresa, ó. Como é que eu vou? Motostal. Como é que eu vou entrar aqui, gente? Tem como entrar, né? Vamos lá nas viagens de Vassoler. Estamos chegando. Já já eu mostro para vocês essa grande empresa de aço, Nova Ruta. Continuemos. E com o sol quase se pondo aqui, gente. Vamos lá. É carro passando para tudo que é lado. Mas nós vamos lá. Vamos chegar aqui agora, ó. 3 minutinhos para nós chegarmos à frente desse enorme complexo industrial erigido pelo stalinismo aqui na Polônia, aqui em Cracóvia. Olha, um dos vídeos mais icônicos da representação do que era, né? Só faltou, bom, aí é difícil, né? Entrar num apartamento antigo, mostrar como ele é, mostrar como eram as dependências. Mas estamos... Quem sabe um dia uma pessoa, um bom samaritano não nos deixa filmar dentro ali. Vamos lá, gente. Pra vocês, ó. As viagens de Vassoler, ó. Olha só. Nossa, tá parecendo ABC Paulista. Aí, ó, só fábrica. São Bernardo. Tô em casa aqui, gente. Voltei pra casa. Estamos sempre voltando pra casa, como diria o doutor Sigmund Freud. Olha aí, gente. Imagina a classe trabalhadora chegando aqui, ó. E ó, tem um predinho aí, ó. O que é? Pessoal, não, será que é predinho de moradia? Pô, do lado da fábrica não dá, gente. É um barulho infernal, né? Vai ficar ainda mais... Jogar poluente. Morar aqui não é salutar, não, gente. Mas vamos lá, estamos chegando. Estamos chegando, ó. O que eu tô entendendo aqui, ó, vai estar à nossa esquerda, ó. Olha aí, gente, barracões abandonados. Então essa era a fábrica. Nós estamos chegando aqui, ó. Vai ter um lugar onde vamos parar, obviamente, porque é propriedade privada. Hoje essa empresa foi privatizada, como eu já disse a vocês. É a T. Zenzimir, ou Senzimir. Agora, queria ver se a gente acha aqui o nome da empresa. Vejam só.
Não sei se tem alguma, se eu posso entrar aqui. Tá aí, gente, ó, mas é essa aqui, ó. A gente tá aqui na entrada desse complexo industrial, gente, ó. Da época do socialismo aqui, eu tô em espaço público, posso andar. Não tem problema, ó. Tá aqui pra vocês. Essa enorme planta industrial que se estende enormemente pra lá, ó. Nossa senhora. Olha ali, gente, ó. A fumaça sendo liberada, ó, siderúrgica. Esse local foi o local que impulsionou, né, claro, ajudou a impulsionar as grandes produções de aço da Polônia para o Bloco Socialista, para a Polônia, para demais países, porque nem todos os países tinham o mesmo nível de desenvolvimento tecnológico industrial. A ideia era integrá-los cooperativamente, né, que eles cooperassem de forma socialista para desenvolver um bloco internacional de fraternidade. A ideia é essa, né? A prática, quantos artigos havia, muitas vezes criticando Cuba, porque Cuba recebia incentivos a mais da União Soviética para fazer propaganda, I can't be here. Ok. Então que Cuba recebia incentivos da União Soviética, falou que não posso estar aqui, que é uma zona aqui da empresa, que Cuba recebia incentivos da União Soviética para poder ter as suas produções e os outros países não, porque Cuba era uma vitrine ali perto, né, dos Estados Unidos. E aí é isso, ó. O segurança veio aí e falou, ó, não pode estar aqui e tal, tá tudo certo. Então tá aí, gente, para vocês, nas viagens de Vassoler aqui em Nova Ruta, vocês viram comigo várias paragens socialistas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar o vídeo agora, mas ó, o céu tá quase já, ó, despontando com, eu fico imaginando, o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Uma casa aqui, ó. De quem que era isso aqui, ó? Isso aqui é um bloquinho de apartamentos. O cara vai morar do lado da empresa, nesse ermão aqui, ó. Isso é um ermo, hein, gente? Bom, eu agora vou voltar, antes de voltar para o centro de Cracóvia, eu quero ir para o restaurante Stylova socialista para jantar. Almojantar, na verdade. E aí, de repente, eu já faço os chorinhos das viagens de Vassoler por lá, né? De qualquer maneira, se vocês gostaram de mais esse vídeo, de mais essa viagem de Vassoler, deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos viajar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas aqui do meu canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira, tá bom? Com imagens aqui do berço fabril de Nova Ruta, eu aqui no meio da rua, vamos saindo. Socialismo polonês, hoje tudo privatizado, né? Como para surpresa de 0 pessoas, de menos 10 pessoas, tudo privatizado. Riqueza concentrada em poucas mãos. Essa é a tragédia dessa nossa época, além da catástrofe dos trabalhos e da catástrofe do aquecimento global. Nos veremos num próximo vídeo, ainda aqui em Cracóvia, das viagens de Vassoler. Até a próxima. Tchau! Nova Ruta. Socialismo polonês em sobrevida no capitalismo pós-soviético.
Então, pessoal, nesse chorinho das viagens de Vassoler, aqui em Nowa Huta, bairro socialista em Cracóvia, eu voltei aqui ao, olha só, restaurante e ao bar Stylowa socialista, e agora eu vou tomar essa sopinha aqui, esse jurek, que é a entrada do prato, e depois eu mostro a vocês o prato principal ali, uma carne de porco que eu pedi. Então, bom apetite para nós, ó. Deixa eu pegar aqui a minha colher. Bom apetite aqui para nós. Esse jurek é uma sopa, ó, que tem, deixa eu mostrar para vocês, ó, tem bacon bem temperadinho, ó, tem uns pedaços de batata maravilhosos aqui, ó. Vamos ver. Uma delícia. Eu venho tomando borscht e jurek. Agora eu peguei costume aqui na Polônia de em cada refeição fazer a abertura com uma sopa, ó. Tá aí? Muito bom. Daqui a pouco vem o prato principal, mostro pra vocês aqui. Ó, mais uma vez, ó, nesse restaurante que eu mostrei no começo do vídeo, hein? O Stylowa em Cracóvia. Continuemos. Pessoal, ó, o jurek tava maravilha, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, acompanhado de uma aguinha com gás. Esse, olha, é um pedaço, é um filé de porco aqui, ó, recheado, olha que beleza. E tem queijo e tudo mais, e vem com umas batatas assadas. Aliás, aqui na Polônia e na Bielorrússia, a base da alimentação é não o nosso querido arroz, e sim batatas, né? Então tá aqui, ó, esse filé de porco aqui, ó, olha só, que eu vou degustar com uma água sem gás aqui, ó. E desejo a todas e a todos vocês um bom dia aí. Espero que tenham curtido esse vídeo aqui, que termina no Stylowa, no coração de Nowa Huta, bairro socialista aqui em Cracóvia. Até a próxima, a todas e a todos vocês, bom apetite. Até a próxima. Tchau!